Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou tratar de uma aplicação muito tradicional em transportes, né? Uma aplicação de pesquisa operacional em transportes, visando alcançar o menor custo total de uma operação. Então, é uma aula bem mão na massa, né? Essa aula usando Excel, tá? Não é usando nenhum software mirabolante, não. Só compartilhar com vocês aqui esse problema que é um problema tradicional, tá? Esse problema ele tem o objetivo de determinar o quanto que você vai enviar dessas três desses três polos, né? Rio de Janeiro 1, São Paulo 2 e BH 3 para, né, a produção que você tem para você entregar para um determinado mercado. Você vai determinar o volume, né? O fluxo em termos de volume que você vai enviar. O objetivo de atingir o menor custo total. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui eu vou fazer uma aplicação. Primeiro eu vou apresentar a modelagem do problema e num próximo vídeo eu faço a continuação com vocês da aplicação no Excel. Como é que você transporta esse problema para o Excel? Como é que você faz esse problema no Excel? Tá? Que é um problema de você minimizar o custo dessa operação. Qual o volume que você vai enviar de cada um dos polos, dos três polos, RJ1, SP2 e BH3 para os três mercados, tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó. A LCL Bike Limitada fabrica bicicletas em três fábricas localizadas no Rio, São Paulo e Belo Horizonte. São os três polos que eu falei. A produção deve ser entregue em Recife, Salvador e Manaus. Então, tenho três mercados. Considerando os custos de transporte unitário, a capacidade de produção das fábricas e a demanda dos centros consumidores, ilustrados na tabela seguinte, então você tem a capacidade de produção de cada uma das fábricas, tem aqui a tabela, ó, a capacidade de cada uma das fábricas, 2.000 para a fábrica do Rio de Janeiro, 3.000 para a fábrica de São Paulo e 1.500 para Belo Horizonte. Deixa eu só colocar para vocês aqui, sinalizar. Então, 2.000, 3.000 e 1.500. Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Bom, então eu tenho aqui o custo unitário do transporte, então a ideia é minimizar o custo de transporte, chegar ao menor custo total em termos de transporte, e o quanto que eu tenho que enviar dessas fábricas para esses três mercados. Considerando que eu tenho uma demanda para Recife de 2.000, uma demanda para Salvador de 2.000 e uma demanda para Manaus de 1.000. Então, eu tenho aqui as demandas, capacidades e custos. Por exemplo, do Rio para Recife, o custo de transporte é R$ 25. Do Rio para Salvador é R$ 20. Do Rio para Manaus é R$ 30. Eu tenho uma capacidade máxima de produção no Rio de 2.000. Aqui eu estou indicando como... A gente pode considerar como tonelada, tá? Essa possibilidade aí, como unidade tonelada. Bom, determine quando deve ser transportado das fábricas, quanto, na verdade, deve ser transportado das fábricas para cada centro distribuidor de forma a minimizar o custo de transporte. Então, quanto que você tem que enviar de cada uma das fábricas para cada um dos centros de distribuição? Nesse caso, é importante, primeiro ponto fundamental, quando você fala de uma aplicação de pesquisa operacional a qualquer área, primeiro ponto fundamental, modelar o problema, transportar todos esses elementos, esses dados, essas informações para uma modelagem matemática, uma linguagem matemática. Notem aqui que eu chamei os fluxos de cada envio como X11, X12, X13, considerando Rio de Janeiro para cada um dos polos. Então, se a gente for considerar assim, o X, I, J, I é a origem, que é 1, Rio de Janeiro, e depois eu tenho a origem e o J, o destino. Então, X11.
origem, fábrica, Rio de Janeiro, centro de distribuição, RF1 aqui, ó, tá? Que seria aqui, RF1, que seria Recife, tá? E aí eu determino essas variáveis. É como se eu tivesse o X e ali embaixo IJ. I é origem, J destino. Origem, 1 é sempre origem, fábrica, Rio de Janeiro. Destino, aí eu tenho Recife, 1, Salvador, 2, e o MN ali, que é Manaus, 3. Então eu faço isso, determino, nomeio, na verdade, esses fluxos como variáveis do problema. Porque eu não sei a quantidade que eu tenho que enviar. Inclusive, o foco do problema é o quanto que eu tenho que enviar para minimizar o custo de transporte, para chegar ao menor custo total em transporte. Por isso que eu tenho essa tabela aqui. Então, aqui, por exemplo, para São Paulo, X21, X, aí embaixo ali, IJ, I a origem, J o destino. Então, sempre que tiver o 2 ali, vai ser origem a fábrica São Paulo. Quais são os destinos possíveis? Eu tenho Recife, Salvador e Manaus. 1, 2 e 3. Por isso que eu nomeei aqui, ó, X21, X22, São Paulo, Salvador e X23. São Paulo, que é a segunda fábrica, e o terceiro destino, Manaus. E faço isso para BH, com a fábrica. Só que BH é a terceira fábrica. Então, a origem, o número é 3. Então, por isso que ficou X31, que é o volume que eu envio da fábrica Belo Horizonte para o destino Central Distribuição Recife, que é 1. Belo Horizonte, que é 3 a origem, 32. 3 a origem Belo Horizonte, 2 é a central de distribuição Salvador, que é número 2, e X33, que é o volume, é a variável que eu não conheço, que é o volume do envio da fábrica 3, que no caso é Belo Horizonte, para o terceiro destino, que é Manaus. Então, o quanto que eu tenho que enviar para cada um desses centros de distribuição, de modo a chegar ao menor custo total em transporte, a minimizar o custo de transporte. Então, a minha função, que a gente chama em pesquisa operacional de função objetivo, é a função do custo. Notem que esses custos unitários aqui, eles são reais por tonelada. É real dividido por tonelada. É como se fosse assim, ó. Do Rio para Recife, é R$ 25 dividido por tonelada transportada. Então, para cada tonelada transportada, são R$ 25. Então, minha função objetiva é a função de custo. Por isso que eu tenho aqui, ó, 25x vezes x11. Quer dizer o quê? 25 é o custo unitário do Rio para Recife. Origem 1, fábrica Recife, destino 1, perdão, origem, fábrica Rio, destino 1, Recife. Então, aqui, ó, 25, Rio para Recife. 25 vezes x11. Então, minha função objetiva é uma função de custo, onde eu vou multiplicar o real por tonelada, que é o custo unitário de transporte, vezes o volume que eu vou enviar. Então, quanto que eu vou enviar, por exemplo, da fábrica do Rio de Janeiro para o segundo destino, Salvador? X12. O volume eu não sei. A variável é X12, é a variável, o volume. Vezes, se eu quero saber o custo, tem que multiplicar pelo frete. O frete do Rio para Salvador é R$ 20 por tonelada. Então, notem aqui que eu estou montando uma chamada função objetivo, que é a função que eu vou minimizar de acordo com as minhas restrições. Tá, pessoal? Então, essa é a função que eu preciso minimizar de acordo com as restrições de capacidade de produção, restrições de demanda, quanto que o mercado demanda por aquele produto.
Então, de uma forma lógica, eu vou dizer assim, olha, da fábrica Rio de Janeiro para Recife, Salvador e Manaus, para essas três centrais de distribuição, eu tenho que enviar um volume, uma quantidade para Recife, vou enviar uma quantidade para Salvador, uma quantidade para Manaus. Só que o meu custo total são todos os envios de Recife, São Paulo, Belo Horizonte para todas as centrais de distribuição. Recife, Salvador e Manaus. Então vai Rio, São Paulo, BH, Belo Horizonte, que são as fábricas, para todas as centrais de distribuição. Recife, Salvador, Manaus. Então, essa é a minha chamada função objetivo. A minha função objetivo aqui, pessoal, é essa função aqui, que é a minha função de custo. Eu vou minimizar esse custo. Então, eu preciso primeiro modelar o problema e depois eu vou trabalhar, aí sim, vou fazer os cálculos no Excel. Vai ser um próximo vídeo. Então, notem aqui que eu fiz todo o custo de envio, origem, Rio de Janeiro, o 2 na frente aqui, ó, é origem São Paulo. Origem São Paulo e o 3 aqui, ó, é origem BH. Então, quando eu somo todos esses custos, eu tenho que chegar, de acordo com os envios, com as restrições, no menor custo total da operação. Lembra que aqui a tabela está em reais por tonelada. Então, quando eu descobrir esse volume, eu vou multiplicar. Imagina a unidade, né? Reais por tonelada multiplicado por tonelada. Então, tonelada elimina com tonelada, não é isso? Sobra só os reais. Então, a unidade do frete é real por tonelada. Por exemplo, do Rio para Recife é R$ 25,00 por tonelada. Para eu descobrir o custo dessa operação, eu vou pegar esse custo unitário e vou multiplicar pelo volume enviado do Rio de Janeiro para Recife. Tá, pessoal? Bom? Então, eu preciso somar todos esses custos. E, de acordo com os envios, com base nas restrições, eu vou chegar no menor custo total. E aqui eu tenho as restrições de oferta, que é produção, e demanda. Notem aqui o seguinte, a fábrica Rio tem restrição? Ela tem restrição? Qual é o máximo volume que eu posso enviar do Rio para, somando, tá? Recife, Salvador e Manaus. O máximo que eu tenho de capacidade são 2.000 toneladas. Então, não posso superar esse volume. Isso é chamada restrição, quando você fala em problemas nesse caso, programação linear, que é pesquisa operacional. Então, eu tenho as restrições. Eu não posso superar essa restrição. Está limitando a minha capacidade. Minha capacidade máxima são 2.000 toneladas. Não posso estourar essa capacidade. Por isso que os volumes somados, X11 mais X12, tudo envio do Rio de Janeiro, tá? 1, fábrica Rio. X13, lembra sempre que na variável X, o primeiro número é a origem, que é a fábrica, e o segundo número faz referência à central de distribuição, que é o destino. É a forma que a gente tem de modelar esse tipo de problema, de trazer esse problema para uma linguagem matemática. Então, eu preciso somar todos esses volumes. Agora, vai poder ser maior que essa capacidade? Não. É menor ou igual a essa capacidade. Por isso que eu tenho aqui, ó, as restrições. Por isso que eu tenho as restrições aqui. Eu não posso estourar essa capacidade aqui. A capacidade, por exemplo, de São Paulo é 3.000 toneladas. A capacidade, por exemplo, de Belo Horizonte é 1.500 toneladas. Eu não posso estourar essa capacidade. Então, tem que ser menor ou igual. Se eu somar todos os volumes de envio da fábrica para todas as centrais de distribuição, se eu considerar a origem
Belo Horizonte, a capacidade máxima tem que ser aqui, ó, 1.500. E se eu pensar em demanda, no caso aqui, oferta que eu estou ofertando de capacidade. Se eu pensar em demanda, demanda tem que ser o quê? Igual. A demanda tem que ser igual. Então, nesse caso, só fazer um ajuste aqui, pessoal. Nesse caso aqui, fazer um ajuste aqui, beleza. Nesse caso aqui, eu não posso estar acima da demanda. Tem que estar igual à demanda. Tem que atender plenamente a demanda. Ah, Deise, eu posso querer simular de não atender a demanda? Não vamos entrar nessa seara ainda, mas o ideal aqui é você atender integralmente essa demanda. Você vai estar igual a essa demanda. Então, todos os volumes de envio, observa bem, ó. Aqui, mercado Recife, tudo que for abastecer Recife de volume vai ser igual a 2.000 toneladas. Está aqui, ó, 2.000 toneladas. Por isso que todos que têm o destino Recife, que é o número 1, X11, X21, segundo número é o destino. X31 tem que ser igual a 2.000 toneladas. Salvador é a mesma coisa. O segundo número é o destino. Então, X12, X22, X32, somados, tem que ser exatamente iguais a 2.000, que está aqui, ó. Aqui. 2.000 toneladas. Está aqui a restrição. E a mesma coisa para Manaus. Então, notem que eu peguei o problema inicialmente e eu transformei o problema numa linguagem matemática. Estou modelando o problema. Primeiro eu vou desenhar ele. Eu tenho 3 fábricas e tenho 3 centrais de distribuição. Agora, qual que é a questão aqui? Eu quero saber qual o volume que eu tenho que enviar de cada uma das fábricas para cada uma das centrais de distribuição. Então, o volume que eu tenho que enviar é minha variável. Aí eu preciso diferenciar as variáveis. O que eu fiz aqui? X, o primeiro número de referência é a fábrica, o segundo número é o destino. X11, fábrica 1, Rio de Janeiro, destino 1, central de distribuição, Recife. Então, eu coloquei essas variáveis ali. Depois que eu fiz isso, eu vou definir a minha função objetivo, que é uma função de custo, e vou definir as minhas restrições, que eu tenho restrição de capacidade e tenho restrição de oferta, de demanda ao mercado. Demanda, eu tenho que atender ao mercado, tem que ser igual. Capacidade tem que ser menor ou igual à capacidade. Não pode estourar a capacidade de produção. Então, no próximo vídeo, a gente tem o compromisso de chegar à solução, né? Qual é a quantidade que eu tenho que enviar de cada uma das centrais, de cada uma das fábricas, né, para cada uma das centrais de distribuição. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer a aplicação no Excel, minimizar essa função objetivo, que é a função Z aqui, que é essa função chamada função objetivo. Eu vou chegar ao menor custo total com base nas minhas restrições. Tá, pessoal? Então, teremos outros vídeos também com aplicação de PO em logística, parte de custos também, e usando, né, normalmente usando muito o Excel nessas operações. Tá bom, pessoal? Então, espero que o vídeo tenha agregado a vocês aí. No próximo vídeo, a gente vai fazer a aplicação desse conjunto, dessas variáveis todas, vamos transportar essas variáveis para o Excel, e eu vou explicar como é que isso é feito, definir a função objetivo no Excel, as restrições, vamos usar a função solver, vou explicar sobre a função solver também, tá, pessoal? Obrigado aí a todos, um abraço e bons estudos.